Salve, salve, Pod Action Brasil no ar, começando o último episódio dessa temporada, e a galera já está pensando com que roupa vai passar o Réveillon, já está pensando nos presentes, na ceia, porque estamos chegando ao final de mais um ano, meus queridos. Aquela coisa, né? Todo mundo tem aquela impressão que passou muito rápido, e nós aqui também achamos isso. Eu sou Diego Ávila, e aqui comigo na apresentação, meu amigo Vini Vargas. Vinão, contagem regressiva para 2024, então. Fala, Diegão, maravilha. Pois é, lá na Action Run a gente vem dizendo aí nas últimas semanas que 2024, na verdade, já começou, né? A gente já está no planejamento, na programação ali dos desafios para 2024. Mas antes a gente ainda precisa encerrar 2023. Então, um ano que a gente tem aí vários episódios. Para você que nos acompanha aí e de repente perdeu algum episódio, vai lá, tem muita história boa, momentos aí para que foram compartilhados para nos inspirarem, nos trazerem aquelas informações importantes para treinar também. E hoje, mais uma vez, mais uma história, mais um grande momento aqui para ouvir uma história e sair com aquela vontade de ajudar, de se exercitar, de fazer alguma coisa nova. Exatamente. Falar um pouco de esporte, que a gente não gosta, mas esporte de uma forma diferente, né? De forma inclusiva. Os nossos convidados, eles, para fechar essa temporada, né, eles trazem para nós um pouco de um projeto chamado Rosto ao Vento, que é tornar inclusiva a corrida de rua. Sensacional. Então, quem está aqui conosco são dois voluntários desse projeto, a Sheila e o Rezende. Sejam bem-vindos ao Pod Action. Boa tarde. Oi, valeu. Tudo bom, gente? Bem-vindos, assim. Isso para nós, Sheila, o que é esse projeto, Rosto ao Vento? O Rosto ao Vento, ele é um projeto de voluntariado, né, totalmente voluntário, de pessoas que gostam de correr, né, corredores que topam aí carregar outros corredores que são cadeirantes, então são crianças e adultos cadeirantes que não têm a possibilidade de correr com as suas pernas, mas correm junto com a gente em triciclos adaptados. Então, são cadeiras de rodas adaptadas para que essas pessoas possam ser empurradas e possam junto correr com a gente. Participar de provas, de treino, né? Tem famílias aí que também levam os seus filhos nas cadeiras de roda para dar um passeio, né? Então, tem total aí conexão com a corrida de rua. Que legal. Rezende, tu já é um voluntário há bastante tempo, né? Como é que surgiu aí a ideia? Como é que ficou? Como é que foi que surgiu aí o projeto, sabe? Eu vim tomar conhecimento do projeto, foi em 2015, provavelmente. 2015, eu acho que 2014 para 15 eu vim tomar conhecimento do projeto. Eu não tinha entrado no projeto ainda, foi apresentado o projeto. Foi uma menina, eu fui num workshop de corrida e aí fui convidado para conhecer o projeto do Rosto ao Vento, que é do nosso idealizador, que é o Fernando. Tá? Ele que é um mentor do projeto todo, e aí eu fui convidado para conhecer. Só que nesse meio tempo eu tinha um outro workshop a respeito de uma outra cadeira também, que é para acessibilidade, para fazer montanhas. E nisso acarretou vários outros, né? Mas em si o Rosto ao Vento eu vim entrar nele, participar, foi em 2014, 2015 mais ou menos. Nessa viradinha assim eu entrei para conhecer e me apaixonei pelo projeto. Sabe como é que o projeto surgiu? Como é que o Fernando começou o projeto? O projeto ele veio de uma história de um pai americano, acho que foi na época de 1960, se não me falha a memória. O pai ele teve um filho e esse filho estava com um problema nasceu com uma deficiência, né? E aí aquilo ali foi uma das coisas que veio a inquietude dele não poder participar junto com o pai começou a instigar muito, até que o pai resolveu fazer algumas aventuras com o filho. E nisso foi fazer triatlo, se não me falha a memória. Então ele levou... Isso aí. Levou o filho para correr, para nadar,
para pedalar. Então, tudo isso ele conseguiu fazer. E aí o Fernando, vendo essa história, a gente acaba tocando um pouco no lado mais humano da gente, que é uma questão de acessibilidade que, por incrível que pareça, ainda é deixado um pouco de lado, apesar de algumas leis, mas tudo bem, vamos lá, vamos correr atrás disso. E aí ele se apaixonou pelo projeto e resolveu montar, correu atrás, resolveu montar com outro rapaz da equipe, e resolveram criar uma cadeira, um triciclo, porque isso já tinha fora de Porto Alegre. E aí ele resolveu fazer aquisição de uma cadeira. E aí uma cadeira, vem outra, e aí vem outra. Aí, é claro, aí acaba vindo os voluntários juntos, né? E aí tem que captar onde é que estão essas famílias que precisam ter essa inclusão. Porque até então, a maioria das famílias, elas ficam receosas de estar no meio por receio de se machucar, de lesão. Então, eles ainda têm alguns têm alguns receios disso. E outra porque são algumas famílias com um pouco mais de idade, né? Alguns pais já que têm uma idade que não têm tanta disposição de fazer com que vamos levar o seu filho, vamos levar o parente, seja quem for, para a gente botar numa cadeira, num triciclo adaptado, tá? Para ele simplesmente sentir a sensação do rosto no vento. E isso é formidável. Isso é formidável. Não tem preço que pague. É tu ver o sorriso deles, é tu ver a alegria deles estarem no meio de um público que até então, para alguns, era tipo, coisa de outro mundo. É fora do sério. A Sheila teve o prazer de conhecer. Aí eu já te pergunto uma coisa, e como é que é feita essa escolha de quem participa? Como é que é buscar, que é apresentado assim para as pessoas? Na realidade, alguns corredores, né? Eu, como já sou corredor antigo, já tive várias medalhas. A gente tem várias conquistas pessoais. O ponto que acaba chegando, no meu caso, foi algo um pouco mais de doação. Porque conquistas, pódios, essas são coisas pessoais que a gente acaba tendo e são barreiras que a gente vai superando, porque todo mundo quer um algo a mais. E aí, quando isso acaba chegando para nós, no meu caso, que chegou para mim, eu me apaixonei pelo projeto, fui convidado, olha só. Então, tipo, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Vamos cuidar os pacientes ou as crianças ou adultos para como se colocar numa cadeira, vamos cuidar para eles não se machucarem. A gente tem toda uma preocupação. Não que a gente tenha uma regra a ser tomada, entendeu? Mesmo porque no grupo vai ter fisioterapeuta, tem médicos, voluntários que estão correndo também. Então, todo mundo tem essa mesma preocupação com eles, né? E, é claro, os familiares, né? Porque eles são os principais que vão estar deixando filhos, irmãos, com voluntário para correr. Então, isso é uma grande responsabilidade que a gente acaba tendo com eles também. E isso para nós... Pode falar, Sheila. Foi bem interessante, porque o Fernando, ele é professor, né, de educação física, ele é um educador físico, e ele trabalhava com corrida já. Então, lendo esse livro, né, ele acabou se apaixonando pela história, e aí a intenção dele, e o Fernando, ele trabalha no CID, que é um centro de pessoas com deficiência, então ele faz um trabalho bem legal lá. E aí ele foi buscar, como o Rezende disse, né, essa possibilidade desse triciclo, e a primeira prova que ele participou foi a Maratona de Porto Alegre, com um atleta, né, ele correu 5 quilômetros com esse triciclo adaptado, e depois disso se buscou outros, tiveram várias doações, né, o Ivano da You Moving doou para nós alguns triciclos, foi bem importante, e aí uma família vem trazendo a outra, assim como o Rezende disse, um voluntário vai trazendo o outro. Então, as famílias das crianças, né, e dos adultos, dos nossos atletas cadeirantes, elas acabam vindo em função de outra família, que conhecem de algum projeto, né, que participam de algum local, que fazem acompanhamento de fisioterapia, e aí falam sobre o projeto, sobre o quão legal é e o quanto os seus filhos atletas se sentem, né, que se sentem bem isso, com o rosto ao vento, podendo
se divertir, ser incluído em um esporte que é um esporte que ele demanda essa exigência física, né? E com o triciclo adaptado, eles podem também desfrutar disso e se incluir na sociedade. Então, a sociedade também vê eles de uma outra forma, né? Eles têm essa oportunidade de ter o vento do rosto com a corrida, a exposição do sol, a questão do envolvimento com a sociedade, a questão de serem vistos como pessoas importantes. Então, eles acabam trazendo outros atletas. E os voluntários acabam levando outros voluntários. Então, é uma rede que ela só cresce. A gente começou aí com um triciclo. Hoje a gente tem uma média, eu acho que de uns 30 na Resende. Uns 30, mais ou E menos. aí, tem famílias que levam o seu triciclo para casa, tem triciclos que ficam com a gente. Então, quando uma família não pode participar, ela empresta o triciclo para outros participarem. A gente tem todo esse cuidado que o Rezende falou, porque a gente tem atletas aí que têm deficiências diferentes, então a gente tem que ter um cuidado com o corpo físico deles também, para que eles não se machuquem, então a gente tem que adaptar nos triciclos, eles têm tamanhos diferentes, alguns são bem pequenos, outros são adultos, então também tem que adaptar o triciclo às necessidades dele, para que a gente também possa correr de forma segura, né, e possa proporcionar para eles um momento de diversão. Então é bem legal, assim. Não, e certamente tem essa questão de um vai chamando o outro justamente porque faz diferença, né? A pessoa se sente bem ali, faz diferença no dia a dia, estimula, traz todos esses benefícios que faz com que queira que outros participem, né? Vem com a gente que é da corrida sabe o quanto é estimulante, o quanto é bom para estar ali naquele ambiente, né? Com a música, com as pessoas, com toda aquela função que envolve uma corrida, né? Da largada, de estar cumprindo um objetivo, de chegar na meta, né? E ele tá ali cruzando a meta, assim, finalizando um desafio, e aí ele quer que outros façam partes também, né? Vocês devem ter já ouvido alguns relatos, assim, de pessoas que trazem o quanto motivaram elas, né? Não sei se tem alguma mais marcante, assim, para cada um de vocês. A gente tem, né, vários atletas que participam. Tem. Eu fiz o meu projeto de conclusão de uma pós-graduação com eles e eu entrevistei 16 famílias em que eles relatavam, né, se eles percebiam algum benefício para os seus filhos e para a família. Então a gente tem aí famílias que não corriam, né, os pais eram sedentários e passaram a correr para que pudessem também participar e ser um voluntário com o seu filho ou com outros atletas. Então a gente pegou pessoas comuns que viraram atletas de corrida para poder estimular o seu filho, para poder correr com o seu filho, né? Então a gente tem famílias que relatam que eles contam os dias, né? Porque a gente participa, a gente tem treinos durante o ano e a gente tem algumas provas que já são características. Então a gente participa da Poa Day Run, das etapas que tem, e da Night Run. Elas já são clássicas, a corrida do diabetes, né? E a gente tem aí a parceria da One Sports, que promove a inscrição dos nossos atletas, disponibiliza um número sem cobrar nada, então isso é muito legal. Que legal. E eles contam os dias, né? Para chegar o dia, a família conta com eles, faz calendário, eles vibram, eles já sabem o dia da corrida. Tem alguns que não conseguem falar verbalmente, mas eles se expressam de formas com barulho, né, com agitação, né, Resende? Sim, Alguns conversam, tiram gesticulando. foto, isso, então é muito legal, assim. E eles relatam que isso fez uma grande diferença na vida das famílias, porque passou a incluir também e aproximar as famílias do projeto, porque algumas famílias não tinham contato social com outras famílias, e o projeto aproximou. A gente tem famílias que vão, tem o seu Sérgio, que é o pai do Diego, e a dona Tânia, que eles são uma família super engajada, e eles têm uma Kombi. E eles enfiam vários triciclos na Kombi e várias famílias, então eles nunca vão sozinhos para a corrida. Eles sempre vão de 2, 3 famílias para participar. Então eles acabaram se aproximando, se tornando amigos de outras famílias através do projeto. E também tem toda essa questão de voluntários, né? Os voluntários já estão há bastante tempo, a gente tem aí bastante pessoas que se envolvem, então
fez com que alguns deles desenvolvessem outras questões de comunicação, então incentivou até na questão da melhoria das dificuldades que eles têm. Então os relatos são lindos, assim. Se tu Que para legal. para ouvir, tu te emociona junto com as Não, e famílias. até É essa muito história que legal. o Rezende comentou, que inspirou o projeto, né, do americano, ele tem o livro, eu já li o livro, ele é sensacional, tem no YouTube, se a galera botar ali, pai corre com filho e tal, tem a história, I Can, né, e ele inclusive conta o quanto o filho dele, o fato de ele começar a correr por conta do filho dele, para levar o filho dele no triatlo, ajudou na saúde dele, né? Conta no livro que no momento ele teve lá um problema cardíaco, o médico disse, olha, tu tá bem agora porque ele já vinha treinando muito por conta do filho dele, né? Por estar ali levando o filho dele na... Resende, qual que é, assim, porque existe uma estrutura que precisa, como vocês comentaram ali, ter o cuidado para fixar bem, para ele estar seguro também na hora de levar. A cadeira também não pode ser qualquer uma, o triciclo ali, né, para levar, tem que ser forte. Como é que funciona a estrutura? Porque tem mais gente em volta. Como é que vocês encontram assim essa estrutura para poder fazer a corrida com essa segurança? Tu diz em que sentido a estrutura? Tu diz a estrutura de toda a logística que a gente Isso faz? porque às vezes é bem desalargada, daqui a Sim. pouco normalmente larga antes, né? Normalmente tem uma largada antes ou larga junto com o pessoal, porque eu já participei onde larga junto e tem as largadas que são antes, né? Como é que Sim. funciona todo esse envolvimento assim? Na realidade, a gente acaba fazendo meio que uma combinação com a organização. Por que acontece? Tem tem certas situações que às vezes a galera do evento que está prestigiando e está nos convidando, eles não têm problema na largada. Na organização, a gente acaba se organizando porque como o Fernando ele tem um grupo de corrida, então ele tem toda uma estrutura de montar, e a gente chega um Legal. pouco antes, a gente acaba montando as cadeiras, aferindo as cadeiras como é que estão com a calibragem de pneus, se está tudo certinho, até para as famílias já chegarem já com antecedência e deixar tudo organizado, porque tem alguns às vezes que acabam chegando em cima do laço porque não tem transporte. Então isso tudo é uma questão de locomoção para algumas famílias, que infelizmente isso é uma realidade que existe no nosso país, né? Mas tudo bem. Então eles conseguem dar um jeito deles, a gente consegue deixar tudo organizado em logística, cada um dos voluntários acaba ficando responsável por alguns triciclos, e algumas famílias acabam ficando responsáveis por triciclos que eles acabam meio que se apropriando, que é o que a gente acaba fazendo. O que acontece? Para arrecadar esses triciclos, a gente acaba fazendo uma vaquinha online para arrecadar uma quantidade, um número X de triciclos para disponibilizar para cada uma das famílias. Porque tem famílias que não têm condições. E cada triciclo, às vezes, não é barato. Então, é feita uma vaquinha, tem sempre alguma empresa ou outra que resolve participar fazendo doação, tem voluntários no grupo que acabam fazendo doações de cadeiras também. E isso, para nós, é prazeroso porque isso acaba sendo destinado para alguma família. Uma família que tenha a necessidade, que queira participar. E mesmo assim, quando eles não conseguem participar, essa cadeira é repassada para um outro que vai poder usar. Bom, olha, eu não vou correr hoje, vai ter um evento, mas eu vou passar para o próximo que vai usar. Então, tipo, acaba sendo um coletivo que um ajuda o outro. É como a Sheila mesmo disse, tem o seu Sérgio, ele acaba com o veículo dele, ele acaba levando às vezes 4, 5 famílias às vezes que não tem um transporte para levar para o evento. Então eles acabam se ajudando e nos ajudando também. E aí os voluntários que acabam entrando, eles acabam já seguindo já essa mesma metodologia de vamos lá, pegar juntos, vamos deixar organizados, vamos se adiantar com algumas coisas até para que as famílias, quando cheguem, a gente já está ali pronto. E na largada, às vezes, do evento, a gente acaba saindo junto. Às vezes a gente acaba deixando um pouco para sair mais atrás, até para não atrapalhar alguns. Porque tem alguns, infelizmente, tem algumas pessoas que, quando estão correndo, que aquilo ali é um momento deles, é um momento de corrida. Ok, é válido. Só que alguns ainda acabam se sentindo meio que porque tem uma cadeira. Mas tem muitos que abraçam a causa, assim, ó, literalmente.
Porque é inspirador, né? Tu tá correndo ali, tu vê que o pessoal tá ali junto, tá encarando o desafio também, tá fazendo parte, né? Quem tá passando se sente inspirado também, Sim, né? se sente, ali para alguns acaba sendo até uma motivação, porque tem alguns pacientes que eles não conseguem falar, e alguns até têm algumas gesticulações. E tem uns 4 ou 5 que eles já acabam incentivando. Vamos lá, galera, vamos correr, E eles ficam gritando, cada um tem uma buzina. Então, tipo, aquilo ali para alguns que saem de casa para vir fazer uma corridinha é de arrepiar. Porque eles acabam ficando tocados. Bom, se um paciente está num triciclo correndo e está incentivando alguém que tem uma saúde, que tem 2 pernas e consegue correr, pô, não vou reclamar de barriga cheia nunca na vida. E isso acaba tocando muita gente que está na corrida. E isso é o prazeroso. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo, assim. Essas cadeiras, você tem uma empresa específica que fabricam elas? Como é que elas são feitas, assim, para corrida? Porque, obviamente, não é qualquer cadeira, né, para isso. Não. Ela tem 3 rodas, né? Isso. Ela tem 2 rodas maiores atrás, um assento, como se fosse uma cadeirinha mesmo, e uma roda maior à frente, que é menor, e aí ela é uma cadeira que ela anda bem, né, Rezende? Ela é super boa, tem um guidão que a gente segura ali, consegue empurrar, e eles encaixam, a gente prende eles geralmente com velcro, porque o assento é bem certinho, assim, eles ficam bem sentadinhos. Às vezes a gente prende os pés, que são importantes, né? E vai adaptando ali a necessidade do atleta. Na verdade, é mais de uma empresa que faz, né? Mas não é aqui do Rio Grande do Sul. São empresas que montam bicicletas, geralmente. Sim. E deve ser bem leves, né, essas cadeiras. Sim. Elas são muito leves. Até para não dificultar, né, para nós, né? Porque correndo e empurrando uma pessoa, né? Tem alguns atletas que são mais altos, mais fortes, então é um desafio aí, tem que estar bem condicionado, né, Rezende? Sim, condicionado. E como é que se dá a dinâmica de treinamentos com eles, com os atletas antes e sem eles? Como é que é feito isso? Bom, Eu acho que é muito cada um por si mesmo, né? A gente tem os treinões durante o ano, né, Rezende? Que a gente faz uns 2 ou 3 treinões no ano, que é mais um nível de encontro, assim. As famílias acabam treinando por si. A gente tem vários atletas que são aí da assessoria do Fernando, né, que é a 2F Esportes, que acabam conhecendo, se apaixonam pelo projeto, estão sem uma assessoria e aí acabam se aproximando. Os pais, às vezes, também acabam aderindo à assessoria para poder ficar um pouco mais treinado, né, para poder ficar mais condicionado e empurrar os seus filhos. Mas é uma questão que não tem muito padrão, assim, a gente só tem esses encontros durante o ano. E as provas que daí já são marcadas, né? No início do ano a gente acaba marcando aí, combinando. Que legal, porque tem isso, assim, né? Essa questão da responsabilidade de tu estar ali correndo, tá conduzindo, tá atento, porque quando a gente tá ali numa prova, a gente fica, né, com um monte de informação, tendo que desviar às vezes e tal. E aí, quando tu tá tá levando alguém, tem mais essa atenção. Então, assim, tu tem que tá bem atento e não pode estar simplesmente saindo para. Então, tem uma responsabilidade ali, né? Como é que funciona assim? Eles cobram, tipo, e aí, Sheila, vamos lá, vamos mais rápido. Eles querem, porque a gente sabe que o corredor é assim, né? Bicho triste. Já quer ali bater recorde mundial, já quer fazer. Eles cobram também, ô Sheila, vamos lá, capricha aí nessa corrida, ou eles são o FOS, como é que é? For fun. Porque tem os corredores for fun e tem os atletas, né? Sheila, a gente... vou deixar contigo essa. Ah, tá. Essa é boa, essa pergunta é muito boa. O que acontece? Quando a gente tem iniciantes, né, no grupo, e a gente tem um número maior de voluntários na prova, geralmente a gente vai de 2 ou 3. Já aconteceu, por exemplo, de eu não empurrar todo o trajeto um dos atletas, né? Mas ir abrindo caminho. Então a gente vai correndo, né, Rezende, gritando triciclo, né, para liberar espaço. Quando a gente não tem essa possibilidade, a gente mesmo corre e grita triciclo.
Alguns deles gritam para nós, tem alguns que têm buzina e levam para o pessoal ir abrindo caminho, até porque o pessoal põe fone de ouvido e às vezes não ouve, né? Então, em provas como a Night Run e a Day Run, que são provas com um público grande, apesar da gente já estar bastante tempo participando e o pessoal já conhece, então o pessoal já nos ajuda muito, às vezes a gente tem que fazer essa gritaria aí para poder liberar espaço e não machucar ninguém, né? Nem os outros Sim. atletas que estão correndo. Mas eles amam correr com quem corre rápido. A gente tem a Fernandinha, que ela balança na cadeira, e a Débora também, né? E pede Sim. para correr mais rápido. Então, sabe, quando elas estão balançando na cadeira, elas estão querendo que tu corra mais rápido. E eles apostam corrida, né? E às Sim. vezes a gente brinca, né, Rezende? Vamos ganhar do fulano, vamos lá. Daí a gente dá aquelas aceleradas, assim, para tentar ganhar um do outro, né? E mexe com eles, e eles Sim. ficam super parceiros. E eles escolhem, né? De vez em quando eles dão uma sacaneada. Daí eles dizem, hoje tu vai correr comigo, né? Que tu é mais rapidinho, né? E assim eles vão indo, né? São muito divertidos. É uma diversão total, assim. É um prazer muito grande para eles, mas eu acho que faz muito melhor para a gente que vai correr com esse pessoal, assim, que a gente diz que são os melhores atletas do mundo, né? A gente chama, tem uma voluntária nossa, que é a Aline, que é uma que está desde o começo, que diz que são os melhores voluntários do mundo, os melhores atletas do mundo, né? E realmente, assim, é diversão total, assim, faz um bem para nós, que é uma coisa que não tem, assim, como descrever. Eu costumo brincar que é uma matemática que não se entende, porque tu divide o teu esforço, tu divide o teu tempo, divide tudo que tu tem para estar ali ajudando, e tu tá, na verdade, multiplicando, né? Tu sai com muito mais energia, tu sai com muito mais alegria no final de estar ali, ter concluído. Então, se cruzar uma meta, uma linha de chegada já é prazeroso, ao estar ali conduzindo, estar junto com alguém, levando esse alguém também junto à meta, deve ser ainda mais estimulante, né? Dá para se dizer que, olha, é incrível, porque quando alguns deles não conseguem participar das corridas, eles acabam tendo crises. Tem alguns que têm crises de ansiedade, tem outros que acabam ficando doentes pelo fato de não poder participar. Mas aí o que acontece? É que às vezes a família não consegue levar. E a gente não tem, às vezes, como ir buscar eles, porque alguns acabam se tornando longe, mas alguns dos nossos atletas, eles acabam ficando doentes porque eles não conseguem. E isso, eles acabam ficando numa euforia e numa expectativa de saber que, bom, domingo vai ter uma corrida. Então tá, então eles já tucanam a família já, por deixar a roupa deles arrumada para a corrida, mesmo sabendo que eles vão sentar num triciclo e eles vão correr, mas não interessa. Hoje nós vamos fazer 5 quilômetros, como a mesma Sheila comentou. Tem alguns que pedem. Tem o Diego, tem a, a Janaína. A Janaína quer fazer 10 quilômetros. Só que, claro, tem alguns que. A gente quer. Tem alguns Alguém que. já pediu para fazer maratona ou não? Já teve uns que pediram para fazer maratona, só que o que acontece? A família não acaba liberando, porque é uma questão de muito tempo sentado, entendeu? Então a família entende isso, a gente também entende. E aí a gente acaba entrando no consenso, não vamos fazer uma maratona, mas vamos fazer, tipo, algumas provas a mais. Aí, então, isso para eles é uma alegria. E o fato deles conseguirem chegar no final e pegarem uma medalha, tem alguns deles, a Fernandinha, a Janaína e o Diego, eles montaram um pódio para colocar as medalhinhas de cada prova que eles conquistam. Então, isso para eles tiram foto e querem e mostrar para os amigos que alguns que acabam aderindo a entrar no grupo e conhecer, porque aquilo ali para eles é uma maravilha. Eu fiz uma corrida com a Sheila, ou com o Rezende, ou com a Aline, e eu consegui uma medalha. Então, aquilo ali para eles é eufórico. É lindo de se ver mesmo. E qual que é a dificuldade, assim, que existe, por exemplo, com um projeto, ou que nem tu comentou, né? Tem alguns que não podem participar ou não conseguem, que daqui a pouco vocês, como voluntários, putz, se eu pudesse fazer, como é que poderia ser feito, até para quem está escutando daqui a pouco, não, deixa eu ajudar, eu tenho daqui a pouco um transporte, ou de alguma forma possa ajudar, assim, como é que é
daqui a pouco um ponto que acaba sendo difícil de dar de suporte, que daqui a pouco, com uma ajuda de um ou de outro, a gente consegue resolver. Bom, vamos lá. O que acontece? Hoje, aqui no Brasil, para a gente fazer algumas coisas, às vezes é um pouco é demorado, é lentoso. Né? Para a gente conseguir fazer hoje, na realidade, o nosso interesse é trocar todos os triciclos antigos. Antigos é modo de dizer, tá? Que os triciclos estão em bom estado, só que a gente tem mais famílias chegando, tem mais famílias conhecendo, tomando conhecimento do projeto. E isso, para nós, acaba se dificultando porque a gente tem que fazer aquisição desses triciclos. Então, tem empresas que gostariam de poder, que tenham interesse, às vezes, de participar, até por uma questão de incentivo. Então, a gente conseguindo fazer com que a gente tenha mais possibilidade de fazer aquisições de triciclos para disponibilizar para mais famílias, isso vai ser muito prazeroso até para as famílias, porque daí cada um acaba ficando responsável pelo seu triciclo, que para eles isso é formidável, porque a gente tem um triciclo para a gente correr. Eles enchem, o ego deles é muito... É lindo de se ver. Eu tenho a minha cadeira para correr, ou eu tenho a minha bicicleta para correr. Eles têm um triciclo. Então, isso para eles acaba sendo satisfatório, grandioso para eles. E a gente corre atrás, a gente corre atrás de ajudas, atrás de patrocínios que nos apoiem para com que a gente faça isso, para com que a gente acabe ajudando eles. Claro que tem algumas empresas que acabam apoiando, tem outras que ainda acabam tendo meio que um receio, porque isso tem que ter regulamento, tem algumas coisas que não ficam claro para algumas empresas, e a gente corre atrás, né? Mesmo aos poucos, assim, a gente consegue correr atrás e ainda formular um projeto para com que as pessoas que não tenham condições acabem participando. Não sei se eu consegui explicar, deixar claro para vocês. Não, eu acho que é bem isso, né, Rezende? É na questão da compra dos triciclos, para a gente poder incluir mais famílias, né? E a gente também tem como... A gente vende as camisetas, moletom, né, do projeto, para poder auxiliar na gasolina, porque às vezes o Fernando tem que estar correndo, né, buscando os triciclos com o seu transporte próprio. E isso é uma coisa que a gente está querendo como um objetivo, assim, tentar buscar parceria para conseguir um veículo que seja um veículo que não seja um carro comum, que possa ser um veículo maior, que possa ter um local, né, tipo uma caminhonete ou algum outro tipo de veículo para que a gente possa transportar esses triciclos, uma maior quantidade de triciclo por vez, para que não tenha que fazer várias viagens, né? Então é muito difícil de conseguir parceria. Às vezes a gente consegue uma parceria na compra de um triciclo, de um pouco do valor, né? Agora a gente conseguiu uma parceria com a Decathlon, mas a gente não conseguiu ainda nada muito grande, foram eventos assim bem pontuais, né, Rezende? Coisas bem pontuais, mas a gente ainda está, esse ano, o nosso objetivo é conseguir ver se a gente consegue adquirir esse veículo para que a gente possa fazer esse transporte dos atletas, dos triciclos, com uma maior facilidade, né? Porque às vezes no porta-malas do carro da gente cabe Claro. né? 2 no máximo. E aí a gente acaba tendo que fazer várias viagens para poder transportar, até porque também a gente não tem um local específico para guardar e armazenar, né, Resende? A gente guarda na nossa casa, na casa de um, na garagem de outro, e assim a gente vai ajeitando como a gente consegue, né? Mas toda parceria é bem-vinda. Até o Fernando conseguiu, ele acabou fazendo a alocação de um espaço, um depósito, onde a gente acaba deixando os triciclos lá. Só que aquilo tudo tem um custo, né? Exato. A gente tem um custo para se manter aquilo ali, a gente tem um custo do transporte para ir até lá. Cada voluntário, claro, acaba se disponibilizando, fazendo isso, abraçando a causa, porque a gente gosta do que a gente acaba fazendo. Tem gente, às vezes, que mora longe, mas acaba indo pelo fato do prazer de correr, de estar ali e de poder ajudar. Mas a gente tá correndo atrás para tentar uma sede e um veículo para que a gente possa deixar um espaço onde a gente possa deixar os triciclos e a gente possa atender algumas famílias também. E parcerias, né? Tudo envolve parcerias.
Porque o Sim. calendário de 2024 já tá montado já. Não, ainda não. A gente Não? está em processo de organização. Mas as provas têm clássicas, né? Não, As Day One a as gente provas tem. participa de todas, as Night Sim, One também. A gente sim. sempre tem parceria. A do diabetes também é uma prova que a gente sempre tá junto. Teve uma época que a gente foi fazer uma parceria também com o pessoal de Sapiranga, te lembra, Rezende? A gente correu umas Sim, provas lá que foi sim. muito legal. Eu ia Teve perguntar aqui isso, uma plan, a gente basicamente, as provas são em Porto Alegre, né, sempre. Sim, Sim, geralmente sim. Que o pessoal das famílias é da região metropolitana, né? E a gente tem em Tá. Novo Hamburgo um projeto também que é bem legal, que é do Somos Um Só, que também é um projeto de corrida para cadeirantes. A gente já foi fazer provas em parceria com eles e tal. Mas o pessoal é dessa região. Já fizemos em Sapiranga essa corrida, acho que uns 2 anos, né, Resende? sim. Acho que a Uns gente 2 anos. participou de duas vezes. E a gente já fez também. Isso é legal de contar daquela tua experiência, que a gente foi buscar o pessoal ali em Porto Alegre. Acho que foi da fase, não foi? Te lembra? Que o Sim, pessoal. sim, E isso foi muito legal. Eu acho sim, que a gente foi buscar eles umas 3 ou 4 vezes, né? Eu acho que essa experiência é sim. bem interessante de compartilhar. Essa parte da fase aqui de Porto Alegre foi interessante porque até então eu não tinha esse conhecimento, nunca me passou pela ideia que a fase tem moradores, tem pacientes que vivem só lá dentro. Então eles têm atendimento 24 horas por dia lá. E eles participaram de um evento que foi, eu acho que foi uma prova de Porto Alegre, eu não lembro se foi a maratona de Porto Alegre. Não lembro também. Eu não me lembro agora qual foi a prova, mas a gente convidou, acabou sendo convidado para eles participar. Então teve um micro-ônibus, claro, não lembro se foi da prefeitura ou foi da própria fase que acabou levando eles, botando na cadeira de roda deles e levando até lá. Acho que, se não me falei memória, acho que foi uns 5 ou 6 pacientes de todos que tem lá. Eu não me lembro certo hoje a quantidade de pacientes que tem internado lá na fase. E aí, nisso, eles foram participar pela primeira vez. A gente deixou reservado 6 triciclos, se não me falha a memória, para eles. Eles amaram. Eles amaram porque eles saíram do mundo que eles conviviam 24 horas por dia, que ali tem enfermeiro, tem médico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. Um círculo deles para um mundo que eles simplesmente, porque alguns lá são meio que abandonados, né? Tem alguns que eles moram lá, a família não visita, e é isso. E o fato deles serem a gente enganjar eles no grupo para poder eles poderem participar, isso foi fora do sério. E aí depois a gente começou com o tempo, a gente começou a fazer 2 vezes por semana, ia 3 ou 4 voluntários, a gente ia até a fase, pegava eles, botava num triciclo, dava uma volta na orla de Porto Alegre e voltava com eles para dentro da unidade. A felicidade deles é assim, olha, tá louco. fora do sério. Até as próprias enfermeiras que acompanham, que tem as cuidadoras que acabam ficando com eles, tipo, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para eles. Porque, tipo, eles ficam num mundinho confinado, claro, tem algumas atividades para eles, mas eles não saem daquilo ali. E aí o fato deles saírem de dentro do ambiente deles e virem pessoas na rua, tomarem sol, saber que tem gente que tipo, acaba olhando para eles, incentivando, pelo fato de, bom, é fora do sério. Então, isso são coisas que a gente acaba agregando e a gente querendo puxar junto para nós, só que às vezes acaba tendo dificuldades, né? Porque a gente não consegue atender todos. Aí a falta de triciclo, aí a falta, às vezes, de não encaixar alguns horários com alguns voluntários, mas tudo certo. A gente consegue fazer 2, 3 vezes por semana a gente estava fazendo. E aí, é claro, troca de gestão, de administração. Então, tipo, algumas coisas vão acontecendo, mas a gente não deixa de insistir para trazer eles para esse mundo, para eles conhecerem esse mundo, saírem daquele mundinho que eles vivem e participar disso. E isso é fora do sério. É muito transformador isso, né? Não eu imagino assim, é muito transformador isso, assim, do quanto o esporte pode mudar a vida das pessoas, né? E às vezes a gente fala em mudar o mundo, né? Mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, não necessariamente, né? Um impacto muito global, né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso daí, é muito bem-vindo pelo esporte também, né? Promover saúde para esse pessoal.
Primeiro, quero parabenizar pelo trabalho de vocês, que é lindo demais e muito inspirador. A gente vai deixar o contato deles das redes sociais para vocês conhecerem um pouco do trabalho, ir lá, incentivar, de repente dar uma ajuda, vale muito a pena. E agradecer por estar aqui conosco, por encerrar essa temporada de uma forma tão especial. Obrigado mesmo. Eu fico feliz de poder estar participando, a convite da Sheila, mesmo pelo fato do Fernando não ter conseguido horário para dar esse depoimento. Mas eu fico muito feliz em poder divulgar isso para que as pessoas tomem conhecimento. Abraçar uma causa, às vezes olhar para o próximo com um pouquinho mais de cuidado, às vezes, zelo, porque é uma inclusão que tem muitas vezes que não conseguem pedir com licença, às vezes, simplesmente se colocar no lugar do próximo. E isso eu acho que é muito importante. A gente agradece muito a oportunidade, né, de poder divulgar o projeto. São essas oportunidades que possibilitam que esse tipo de projeto vá crescendo, né? Eu acho que o esporte ele tem muito disso, eu acho que ele inspira muito as pessoas. E para saber mais, só conversando com as pessoas, que daqui a pouco com algum atleta cadeirante que participe, né, que possa expressar o quanto é, assim, legal o projeto, o quanto ele impactou a vida das pessoas, impacta, né, mas acho que do nosso lado ele impacta muito, né, e eu acho que a gente precisa de mais disso na nossa sociedade, né, de olhar para o outro, de tirar um tempinho e dedicar ao outro, né, abdicar do seu momento de correr individual, bater sua meta, de fazer o seu pace, para proporcionar diversão e esporte para pessoas que não têm condições de fazer por elas sozinhas, né? Então, eu acho que poder aí fazer com que essas pessoas sintam o rosto no vento, o sol brilhando, possam participar desse universo tão fantástico que é a corrida, né? Eu acho que ela só tem a crescer e a gente convida aí para que vocês venham nos conhecer, sigam lá nossa página no Instagram, possam conhecer um pouco mais o projeto e venham ser nossos voluntários também. Tirar um tempinho aí para conhecer numa prova de Porto Alegre, né? Tem aí as Day Ones, as Night Ones, que a gente está sempre lá, é só nos procurar aí com essa camisetinha laranja, né, do Rosto ao Vento e chegar lá e dizer, quero experimentar hoje, que a gente está aberto aí para acolher os voluntários. E as famílias também, que têm os seus atletas cadeirantes também, tá? A gente está aberto aí para receber mais atletas. Que maravilha, e agradecemos a oportunidade para vocês aí. A gente que agradece. Obrigado por tornar tão especial esse final de temporada para nós. E eu estava pensando aqui, Vini, a gente falou sobre, claro, obviamente, né, o esporte é um foco maior aqui no nosso papo, né? E aí, no nosso podcast, e pensando assim, o quanto o esporte foi um assunto que a gente trouxe sobre o que ele pode fazer a transformação, né? A gente trouxe uma pessoa que usa o esporte para poder cuidar, mostrar os cuidados que precisa ter com a natureza. A gente trouxe uma história sobre uma pessoa que aos 40 anos teve a vida transformada através da corrida, e aí mudou de chave, escreveu um livro, se casou de novo, enfim, fez uma revolução na vida da pessoa, e agora a gente traz a oportunidade de mostrar como o esporte pode ser e deve ser inclusivo na vida de outras pessoas, né? Uma coisa assim, fora, sem palavras, na verdade, para descrever, né? Como é que a gente está encerrando essa temporada e o que foi ela ao longo desse ano. Não daria para fechar de uma forma melhor. Sheila, Rezende, obrigado pela disponibilidade de vocês. Vai ser bom demais a gente poder aí talvez se encontrar em alguma prova e talvez, quem sabe, a gente inspirar para que outros projetos nasçam também em outras regiões aí, né? A gente tem gente que escuta no Mato Grosso do Sul, tem gente que escuta fora do país, então quem sabe daqui a pouco essa história não possa inspirar também novos projetos, novas ideias. Mas, e até porque esse é o objetivo, né, do podcast, né, Diegão? É a gente poder, a partir do bate-papo, das histórias, através de relatos, tá inspirando, tá ajudando, tá motivando. Então, espero que você aí que nos acompanhe possa se envolver de alguma forma, possa ajudar da forma que você puder aí, à distância mesmo, e possa compartilhar essa aventura aí com mais pessoas. É isso, Diegão? Fechamos 2023, então?
Fechamos com muita coisa boa, com muitas histórias, com muita superação. A gente falou de sono, a gente falou de corrida, a gente falou de triatlo, falou de luta, falou sobre saúde, e o ano que vem tem mais. As nossas férias vão ser curtinhas do que foi em relação à outra vez, então em janeiro a gente já logo está de volta. Só dar uma descansada, uma pausa, mas assim, a gente já está pensando em 2024, tá? E espero que, assim como esse papo maravilhoso foi inspirador, os próximos episódios também sejam daqui para frente. Bom Natal, bom Ano Novo. Ano que vem a gente se encontra de novo no Pod Action Brasil. Segue a gente lá no Instagram, certo? Valeu, um grande abraço a todos. Heitor.